no canal Agro aqui. Pessoal, no vídeo de hoje irei dar dois mini cursos hoje, um de extração de pectina e outro de processamento de geleia. Então, se você quer descobrir como extrair a pectina, não só isso, mas também a etapa de processamento da geleia, então acompanhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para não perder nenhum conteúdo. Então vamos lá. Bom dia, meu nome é José Diego, sou estudante de zootecnia, mas sou formado na área técnica em agroindústria, processamento de alimentos, e hoje irei ministrar dois mini cursos. O primeiro horário da manhã é o mini curso de extração de pectina no maracujá e o outro seria processamento de geleia, já que um interliga o outro. Porque o que acontece? No processamento de geleia, eu não posso processar nenhum nem outro sem ter a pectina, que é o foco desse mini curso de agora de manhã. Ah, uma coisinha, vocês sabem o que é a pectina? Você já ouviu falar em questão disso tudo? Pectina é a primeira vez que vocês... Pronto. Bom, o que é a pectina? A pectina é uma macromolécula natural e também é um heteropolissacarídeo contendo predominantemente resíduo de ácido galactolônicos. Ele é um polímero do grupo das fibras dedicadas e ampliamente utilizadas na gelatificação e estabilizante de indústrias e alimentos. Então, no caso, a pectina ela é muito utilizada na área de processamento de alimentos. O que acontece? Ela está na peça-chave nas agroindústrias, no processamento de alimentos, porque ele ajuda a dar uma estabilidade bacana. Aí eu vou fazer uma perguntinha a vocês. Vocês sabem a diferença de pectina e gelatina? São ou gelatina ou geleia? São a mesma coisa? No caso, na opinião de vocês, pode ser sincero. Geleia e gelatina não. Acho que pra mim não. E tu? Também não, as outras duas não sabem se é... Pronto. São completamente diferentes. Geleia e gelatina têm nomes diferentes, mas suas origens são diferentes. A pectina a gente consegue extrair 100% natural de maracujá. Mas quando a gente está falando de gelatina, a geleia a gente consegue processo natural, que é a pectina. Mas já a gelatina, não, ela é de origem animal. A gelatina, que é aquelas que a gente consome de mercados, consome em aniversários, é completamente feita de origem animal. Diferente da pectina, que ela é de origem vegetal. Aí o que acontece? Ela é uma macromolécula natural, uma grande molécula da planta, e que é um heteropolissacarídeo. No caso, é um aglomerado de monossacarídeos, açúcares simples. Então, no caso, vocês verem quando a pectina, que é onde que eu vou mostrar o que vai ser extraído, uma camadinha maior de açúcar. Então, no caso, é um aglomerado de açúcar. E o que seria esse ácido lactonônico? É o ácido que está presente na pectina. E o que acontece? Ela é um gelatificante que ajuda a dar aquela estabilização no processamento de alimentos. Encontra em algumas plantas, um outro exemplo do maracujá é a própria palma, que é o alimento tradicional dos nossos ruminantes. Eita. Temos a morfologia do maracujá, tem o pêndulo, que é essa parte aqui. Nós temos aqui a base, que é essa. Temos o epicarmo, que é a casca. O ápice, que
que é essa parte aqui. E dentro do maracujá nós temos o arilo carnoso, que no caso seria aquelas ventosazinhas que tem no maracujá que segura a polpa. Nós temos o mesocarpo, que é essa parte aqui. Nós temos as sementes, junto com elas a polpa, que tradicionalmente o pessoal chama. E temos o endocarpo, que é outra camada da polpa. E como posso dizer, o epicarpo, que é a casca. Agora, e outra coisa, no maracujá nós temos dois tipos, o azedo e o doce, que são os mais comuns dependendo da sua localização. O que acontece? O azedo, ele tem um formato mais, vamos dizer assim, oval. Ele tem essa característica de ser maracujá um pouco mais azedinho. E quando a gente vai para um maracujá doce, ele parece muito com uma outra fruta que muita gente adora, principalmente em época de Dia dos Namorados, aniversário, que é o cacau. Parece muito com o cacau, mas nessa morfologia aqui é um maracujá. Mas existem outras variações. Agora, como escolher o maracujá certo para a extração de pectina? Você sabe? Vamos descobrir assim. Agora eu faço a seguinte pergunta para vocês, meninas. Quais dos dois maracujá eu irei trabalhar do processamento de pectina? Vão com calma, analise tudo certinho. Acredito que eu siga a segunda imagem. A segunda imagem? Sou eu. Você ficou com qual? Acho que o primeiro. A primeira e segunda? Vamos descobrir. Duas escolheram a segunda opção e você escolheu a primeira. Foi com você então. Ó, a nossa resposta. Olha, tá vendo? Sim. Pois é, a diferença é que a gente tem dois maracujás e aqui a gente tem uma etapa muito interessante, que é o nível de conservação do maracujá. Nós temos um maracujá novo, recém-comprado, onde que a gente vai na feira, e um maracujá um pouco mais enrugado, que é um maracujá que demora na fruteira, que a gente tem em casa. Mas qual a diferença de um para outro? Eu posso extrair a pectina de um? Posso extrair a pectina de outro? Vamos descobrir. Ó. O primeiro, perfeito para a extração de pectina e também pode ser aproveitado para sucos. Já o segundo, não é ideal para a extração de pectina, mas perfeito para o aproveitamento de polpas e sucos. O que acontece? A escolha dela, e qualquer escolha de maracujá, a gente não vai de acordo com... É um maracujá grande, é um maracujá pequeno, não importa. Você consegue extrair a pectina, mas só basta você descobrir. A aparência da casca demonstra muito. O que acontece? Quando a gente está no processamento de alimentos, esse maracujá aqui concentrou demais, a polpa concentrou, diminuiu o mesocarpo do maracujá e automaticamente ficou com uma quantidade, pela linguagem popular, de carne maior da fruta para o processamento de suco. Muita gente acha, esse maracujá aqui é o melhor maracujá para doce, para suco, porque tem mais polpa do que esse. Mostra muito uma grande diferença de um com o outro. E a parte que é feita a extração é o mesocarpo, que é essa parte aqui que é feita a extração de pectina. O outro exemplo tem uma pequena camada de mesocarpo, só que o que acontece? No processamento você vai ter muita dificuldade, porque você vai tirar mais a camada da casca do que a camada da pectina, que é o que você está querendo. Aí quando a gente vai comprar um maracujá, temos que também a escolha do ponto da fruta, já que o maracujá se inclui numa categoria de frutas, não uma fruta climatérica.
No caso, frutas que não precisam estar no pé para amadurecer, ou vice-versa. O que acontece? Nas frutas existem dois tipos, as climatéricas e não climatéricas. As climatéricas a gente consegue amadurecer fora do pé. Um exemplo, banana, manga, um exemplo mais simples. E as outras frutas não climatéricas, que não podem ser amadurecidas no pé, são as frutas cítricas, no caso, laranja e limão. É uma camada branca e esponjosa, que se encontra entre a casca externa, o epicarmo, e a polpa carnosa, no caso, o endocarmo. Então, no caso, ele fica entre a casca e o endocarmo, que é aquela partezinha que segura a polpa. Ó, aqui nós temos exemplos de diversos tipos de maracujá. Temos o maracujá selvagem e o maracujá da caatinga. Aqui a gente tô com aqui em mãos, que é o maracujá selvagem, ou dependendo, se é maracujá bravo. Descobri interessante que nunca tinha escutado o maracujá bravo, só o maracujá da caatinga. Aí nós temos o maracujá amarelo, tradicional nas nossas casas. Temos o maracujá roxo, o maracujá açul, o maracujá doce, que no caso foi o que mostrei na morfologia, e o maracujá maçã. Às vezes, quando a gente está denominando pela linguagem popular da fruta, mas às vezes não é nem questão da própria fruta em si, mas também a cor. Pronto, maracujá maçã é classificado de acordo com a cor que parece da maçã. Maracujá roxo de acordo com a casca roxa. Já o maracujá da caatinga e o maracujá bravo, diferente dos outros que maracujá, eles são maracujás que podem ser consumidos de boa, só que o que acontece? O gosto vai ser um pouco mais forte, diferente do maracujá mais azedo. Vai ser mais azedo ainda do que o maracujá que a gente já tem o costume de consumir cotidianamente. Tem gente que pega um desse e morde. Na Bahia, eles têm o costume de fazer maracujá em conserva e geleia de maracujá. Claro que uma coisa essencial é que, dependendo da fruta, você vai ver se você vai usar mais açúcar ou menos, de acordo com a acidez da fruta. Agora, é possível fazer a extração de pectina de qualquer maracujá? E a resposta é sim. Pode extrair a pectina de qualquer maracujá, qualquer tipo de maracujá, mas a quantidade extraída varia ligeiramente dependendo do tipo e da maturação da fruta. Pronto, aqui é uma fruta, um maracujá, que se eu for extrair a pectina, vai ser quase nada. Não vou ter uma grande quantidade, diferente de um maracujá amarelo tradicional. Ó, para vocês terem ideia, a diferença do endocarpo, do mesocarpo, do maracujá daqui para o maracujá doce, qual a diferença? A extração de pectina de um ou outro vai variar. Aí o que acontece? Se você quer ter uma grande quantidade de pectina, arranje maracujás mais arredondados, mais bonitos. Claro que eu não posso pegar um rapaz ainda verde. Tem que pegar ele no período de maturação da fruta. Senão, você pode até pegar um maracujá grande e bonito, mas a quantidade do mesocarpo vai ser pequena. Vamos usar a casca inteira, no caso a casca fresca, que é o que a gente vai realizar hoje, e temos a casca seca. O que acontece? Como é que funciona o processamento da extração da pectina? A gente vai tirar ela, vai cortar ela, vai tirar a polpa, vai tirar o endocarpo e vai colocar no fogo durante 20 minutos. Desses 20 minutos a gente vai tirar da água, e da água a gente vai esperar esfriar durante 5 minutos ainda meio quente. Vamos extrair o mesocarpo. Do mesocarpo a gente vai realizar
vai bater no liquidificador, porque o que acontece? Eu posso tirar e automaticamente congelar? Não, você vai estar com uma consistência meio difícil de você manusear, porque você vai precisar cortar. Mas como no caso a gente vai bater, quando a gente bate tem uma consistência de mousse, aí de forma que vai ser mais prático de você medir. Vamos supor, eu quero 5 ou 6 pedaços de uma peça desse tamanho. Eu não vou ter tempo de cortar, porque quando ele descongela, ele fica que nem água, que nem gelo. Aí a gente perde muita pectina. Em questão é isso aí, é bom a gente pegar, bater e congelar numa forminha de gelo. Aí após isso, pode levar para o congelamento até ficar numa consistência bacana. Agora, quais são os materiais que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar o maracujá, o aço do mini curso de hoje, liquidificador, panela, colher. Vamos utilizar cuba de gelo e um freezer. Simples assim. Porque eu não posso colocar na geladeira, diferente do que eu posso colocar no freezer. A geladeira você vai resfriar, diferente de um freezer que você vai congelar. Às vezes, muita gente acha, eu vou fazer o contrário de acordo com o que o fulano e tal falou. Vou colocar na geladeira. Beleza, você pode colocar, mas não vai ficar numa consistência firme que você vai precisar tirar depois para colocar no processamento da geleia. Porque a pectina a gente não coloca antes do processamento, no caso, no período de bater os nutrientes, tudo, a gente sempre coloca na hora do cozimento, quando é levado ao fogo. Pronto, agora vamos realizar a extração da pectina. A gente vai utilizar um jaleco para evitar que a gente se queime. Em qualquer processamento de alimentos, é essencial que a gente sempre tenha ou processamento de alimentos, ou quando a gente vai trabalhar em táticas laboratoriais, precisamos dos EPIs: calçado fechado, jaleco, e quando a gente está manipulando alimentos, touca. Porque o touca sem barba, unha curta, sem esmalte, tudo isso porque a gente, quando a gente está manipulando os alimentos, a gente pode causar um surto. O surto na agroindústria é um caso que você consome um alimento hoje, vamos supor, numa rede de mercado. 50 pessoas compram um iogurte. Desse iogurte, cerca de 4 ou 5 já foi um surto. Tem casos, o nome caso se ocorre quando ocorre uma exceção. Aí quando isso acontece, quando o surto, tem que dizer e a indústria tem que ver se aquele produto de tal lote, de tal data de validade causou. Aí tem que passar por todos no mercado que aquele produto está, recolher e descartar de forma correta. Não posso pegar e jogar no ralo, não posso. Eu preciso anunciar a indústria e a indústria tem que ver o que foi que aconteceu. Foi ocorrer na etapa de processamento, foi na etapa de armazenamento, tudo isso a gente tem que ter um devido cuidado. Mas como no caso da extração de pectina, a gente não vai trabalhar no processamento ainda, meio que a gente vai só usar o jaleco para não ocorrer nenhum acidente. Aqui nós temos um maracujá azedo, mas o que a gente vai importar mesmo é a pectina. Vou primeiro abrir o tradicional. Opa, deixa eu usar essa panelinha aqui, pronto. Olha aqui, tudo isso daqui a gente vai fazer a extração, que é a pectina. Ó, a casca, o mesocarpo e aqui o mesocarpo, que é onde que a gente vai aproveitar a pectina. Aí agora vou abrir aqui o maracujá
silvestre, maracujá da caatinga. Ele ainda tá meio verde. Esse é um maracujá. Olha a diferença de um com o outro. Idade, espécie. Olha a diferença da quantidade de pectina se eu fosse extrair esse no lugar desse. Aqui é um maracujá que ainda está verde. A característica da fruta a polpa dele é transparente, diferente do maracujá tradicional, que é amarelada. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir cada um deles, vamos extrair a polpa, vamos tirar o endocarmo e vamos colocar a casca aqui com a água para a gente levar para o fogo. Tirando aqui a polpa. Aí como é que eu tiro esse daqui? Eu venho pra cá e puxo bem devagarzinho. Às vezes você pode até usar uma colher para extrair o endocarmo. Ó. Você não vê se não sobra nada e olha como é que ele fica. Todo bonitinho e preparado para fazer a extração da pectina. Aqui, após o tempo, eu vou desligar aqui o fogo. E ó, pra vocês terem ideia, vou tentar pegar aqui um maracujá aqui. Aí ó, pra vocês terem ideia. Como aqui tá bem molezinho, é essa parte que a gente vai fazer, ó. Aqui você tá vendo algumas fibras. Pode vir um pouco mais perto. Mais perto. Mais perto. Ó, aqui ó. Algumas a gente consegue ver também algumas fibras daqui dentro do maracujá. Aí agora a gente vai esperar esfriar um pouquinho e a gente vai realizar o processamento. Nesses casos aqui é sempre bom estar com uma pinçazinha de pegar vinagrete, batata, essas coisas que a gente tem em casa, para poder fazer esse processo aqui, ó. A gente vai fazer toda essa etapa de pegar aqui a colher e fazer essa manobra aqui, ó. De tirar. Ó, ele vai ficar assim, ó. Quando a gente for extrair o mesocarpo, vai ficar só essa camadinha. Mas ó, aqui é só porque eu tirei um pouquinho. Se fosse ele já natural mesmo, eu ia já ter muita dificuldade em extrair aqui a pectina. Mas ó, aqui eu já consigo já extrair um pouco. Ó. Ó, como é que fica. Pode parar agora. Após o descanso,
Eu vou usar aqui esse pano de prata aqui como para me proteger, para não me queimar, mas ó, como é que é fácil a pessoa extrair a pectina do maracujá. Aqui o pano de prata tá limpo, mas ó, fazendo todo esse processo aqui. Opa. Ó, aqui ainda sobrou um restinho, mas ó, eu tiro aqui devagarzinho. Aqui eu tô usando um pano de prato para não me queimar. Mas se você já tem prato e mexer ainda com alguma coisinha quente, pode mexer, mas ó, aqui já tá, eu posso ainda tirar um pouquinho, mas aqui já tá no ponto de ser descartada, que eu não posso aproveitar. Posso transformar em adubo, ou também, se existe caso de você fazer alguma receita com alguma casca de alguma outra fruta. Aí ó, como é que fica depois de extraída. A gente vai fazer com todas as cascas de maracujá. Ó como ficou todo o processo de extração. Aqui quase uma cascazinha, mas ó como é que ficou todo o processo da pectina. Vou pegar aqui uma que eu consegui extrair inteira, ó como é que ela fica. Agora eu vou pegar elas aqui, colocar no liquidificador. Toda vez que eu faço extração de pectina, eu me lembro do escudo, que é um micro-organismo utilizado em alguns processamentos de alguns alimentos. Aí estão aqui dentro. Eu vou tampar aqui, mover pra cá. Pessoal, primeiramente boa tarde. Para o pessoal que não estava comigo de manhã e agora está acompanhando o meu curso da tarde, meu nome é José Diego, sou aluno do curso de zootecnia, mas formado como técnico agroindústria pelo IFAL Ponto de Batalha. No mini curso de hoje à tarde vai ser acompanhando o primeiro mini curso de extração de pectina de maracujá. Esse agora a gente vai trabalhar sobre processamento da geleia. De fato, agora a gente vai trabalhar na prática. Aí quais são os utensílios e materiais que iremos utilizar? Panelas, faca, colher. Nós vamos utilizar esses copos aqui de medida para a gente ajudar a medir o açúcar. Vamos utilizar maracujá, manga e goiaba. Nesse balão volumétrico aqui, a gente tem água destilada, que a gente vai utilizar na higienização e no uso desse equipamento aqui que se chama refrator. Esse equipamento aqui é muito utilizado em indústrias
não só em indústria, mas também em propriedades rurais, para ver o teor do Brix do leite. No caso, o teor Brix para ver se o colostro está ideal para dar para os bezerros. Se é um colostro que está acima de 60, acima de 80, acima de 100, varia muito, de acordo com a realização. Aqui a gente vai ver só o teor de açúcar da geleia, para ver se está com uma geleia X ou uma geleia Y. Vou explicar de acordo com o processo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro cortar as frutas, depois de cortar, vamos pesar uma por uma para ver se aqui a gente tem, um exemplo, 70 gramas de manga, a gente vai utilizar X de açúcar. Do mesmo jeito é do maracujá e da goiaba. No caso aqui, como o maracujá a gente já extraiu do processamento da pectina, vamos utilizar a polpa no processamento. Aí no caso, a gente só vai realizar a medição. Como é que funciona para medir qualquer coisa na balança? A gente primeiro liga a balança, tara, aí depois de tarar com o copo na balança, a gente coloca, vamos supor, a gente coloca açúcar, a gente coloca xarope, qualquer coisa, a gente consegue identificar de acordo com o peso. Se eu tiver medindo o que, vamos supor, farinha láctea, do mesmo jeito, tara a balança e vejo, porque algumas etapas equivalem a gramas. Aí a gente vai fazer a seguinte jogada, vamos trabalhar com uma jogada de 1 kg de polpa, no caso a fruta, para 130 gramas de açúcar. Aí no caso vamos supor que deu 2 kg de polpa. Aí a gente só vai aumentar, vai dobrar a quantidade de açúcar. De 130 vai para 200 e pouco, 260. Aí agora a gente vai realizar o corte das frutas e a partir de cortando vai separar aqui de acordo com as panelas. Certinho? Pesou cerca de 32 gramas. Vou voltar ela aqui. E agora, por gentileza, me passa a calculadora aí, por favor. Pronto. Aí agora eu vou pesar 104 gramas. 104 gramas, que... Opa, passei demais. Prontinho. Opa. Esse mesmo processo aqui eu posso fazer para a balança analítica, que é esse processo de retirar. Com essa balança que eu acabei de falar, da balança analítica, ela é meio delicada de se mexer, porque até a presença do ar interfere no seu peso. A pessoa tem que fazer um trabalho de formiguinha, como o povo chama, devagarzinho, até chegar de acordo
com o que você está querendo. 130 a cada 1 quilo, 130 gramas. Pronto. Aqui já está a da goiaba. R$82 para... Opa! Passou um pouquinho. Pronto, 82. A fruta a gente vai bater no liquidificador. Aqui nós temos um liquidificador industrial, todo de aço inox. Aí o que acontece? A gente vai pegar aqui, colocar a polpa e depois vamos colocar uma pequena quantidade de açúcar. Oi, de açúcar não, água. Porque o que acontece? Eu posso colocar muita água? Não. Se eu estiver colocando muita água, eu estou fazendo um suco e vou cozinhar, esquentar. Não estou fazendo geleia. A geleia no processamento leva um pouquinho de água, não muito. Até ficar numa tonalidade pastosa para ser processada. Aí agora a gente vai pegar aqui e colocar, tá certinho? Do maracujá. Prontinho. Aí após colocar aqui, eu só vou colocar um pouquinho de água. Tá bom? Pronto. Aí eu vou colocar ela aqui. Fixar. Tampar. Colocar na tomada. E agora? O de maracujá eu vou pegar, colocar aqui para vocês verem. Cheirosinho. É verdade. Muito cheiroso. Aí eu pego. E até mesmo a quantidade que é batido, você perde. É que nem quando a gente está processando alguma carne. Você compra um peito de frango de 3 quilos e no final você perde meio quilo ou 1. Aqui no caso, como a fruta, o suco é bem, vamos dizer assim, ácido, vai perder um pouquinho, principalmente na etapa do cozimento. Eu posso apertar um pouquinho mais para tirar o suco, mas ó, apertando aqui. Aí agora o que eu vou fazer? Depois de coar, eu vou levar pro fogo. E mesmo que vocês trabalhem com a etapa de processamento de vários tipos de geleia, é bom limpar com água e sabão para tirar todo o resíduo das outras geleias, para não danificar o gosto das outras demais. Aí a gente vai pegar essa panelinha aqui que já está com o do maracujá e vamos colocar ele aqui, deixar esquentar e depois a gente vai colocar o açúcar e a pectina, mas ao mesmo tempo vai ficar sempre mexendo para não deixar grudar no fundo da panela.
hoje de manhã. A cuba de gelo não suportou a quantidade de pectina. A quantidade dos maracujá deu para fazer muita pectina, extrair muita. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o açúcar, já o açúcar aqui. E vamos colocar aqui a pectina. Toda essa pectina a gente vai ser usada nessa etapa do processamento. Ela vai derreter e ao mesmo tempo a gente vai acompanhar o teor do grau Brix. Quanto mais coloca, mais gelatinoso fica. Ela já consegue pegar uma consistência. Ó, aqui já temos a da manga. E agora a gente vai fazer o mesmo processo do maracujá com a manga e depois com a da goiaba. Aí meio que ela dura mais, mas como assim dura mais? Quando a geleia não pode ser vendida em potes com tampa, pote de vidro pode, só que não pode com a tampa de plástico. O que acontece? A vedação tem que ser precisa, por causa dos micro-organismos. Como no caso aqui a gente não tem pote de vidro com tampa de ferro, a gente vai utilizar com tampa de plástico. Vou mostrar a vocês como higieniza e desteriliza ela para não ter nenhum problema, mas claro, o certo é, se você for comercializar, tem que ser com pote de vidro. Mas o tempo, tipo, estimativa, tem uma estimativa de validade? Tem. Aí vai depender muito. Vamos supor que você fabrique hoje e a validade só é até no mês de novembro, você tem que dizer. Se você já sabe, é até novembro qual dia? Porque não adianta você dizer, minha geleia eu fiz em setembro para vender em novembro. Você tem que estar com a data certa de quanto tempo vai se vencer. É há 30 dias? É daqui a 20 dias, 15 dias? Tem que justificar. Pronto, o leite UHT, que é o leite de caixinha, ele é um leite que dura muito tempo em vida de prateleira, mas quando a pessoa vai usar, você tem até 3 dias de uso. Aí tem que ser rápido no uso do leite UHT ou leite de caixinha, com um pouco mais cheio. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o refratômetro, vou pingar um pouquinho de água destilada nele aqui, só um pouquinho de nada. Opa! Aqui. Pronto, aí eu pego um papel, toalha ou um papel mais fofinho e passo aqui bem de levezinho. Aí depois que eu faço isso, eu vou pegar aqui um pouquinho de amostra e vou colocar ela aqui, ó. Beleza? Colocar aqui o equipamento e agora só ver o teor do Brix. Parece que ele deu uns 40 ou 60, não estou conseguindo ver aqui o teor do Brix, mas está mais ou menos nessa faixa. O equipamento a gente só consegue ver de acordo com a iluminação. Se você não vê tanta iluminação, você pode até usar uma iluminação de lanterna. Mas depois da etapa do processamento do teor do Brix, aí o que acontece? Eu venho para cá, pego um pouco de água destilada de novo
e passo aqui de novo. Por que água destilada e não água normal? Minerais. Epa. A água destilada não possui nenhum mineral. Aí não ocorre nenhuma oxidação no armazenamento. Aí eu pego um outro papel toalha e limpo aqui direitinho. Devagarzinho, sem brutalidade. Aqui é uma ferramenta muito necessária quando a gente trabalha no processamento de alimentos ou até mesmo no tendo do grito de leite ligado, de leite. É possível você fazer para ovinos ou outros animais? É. Agora você tem que identificar qual o grau de do custo desses animais. Se você não tiver um equipamento que nem esse daqui, você pode identificar de acordo com um ponto e provar. Se você vê que precisa mais um pouquinho de açúcar, você coloca. Agora é só saber o quanto de açúcar você vai colocar. Uma consistência muito bacana. A geleia, ó. Levantar ela um pouquinho. Ó, aqui a consistência tá ficando bem rigidazinha. É o segredo da pectina. Ficar para estabilizar, mas ó o cheirinho. Ó o cheirinho. Que coisa maravilhosa. Só tomar cuidado para ela não grudar na parede da panela. Certinho? Aí quando a gente terminar do maracujá, vamos instalar o da manga, o da goiaba. Sim, a gente colocou um pouquinho de água. Só que se ela tiver um pouquinho mais grossa, eu vou colocar um pouco mais de água. Pessoal, aqui temos as 3 geleias que realizamos no dia de hoje. Aqui temos maracujá, aqui temos manga e goiaba. Vocês viram a diferença de rendimento de ambas as frutas. Goiaba deu mais do que a de maracujá e a de maracujá deu mais do que a de manga. Agora vamos degustar e ver no que dá. E para acompanhar, vamos ter um biscoitinho. Mas já tudo bem. Pessoal, esse foi o vídeo dos 2 mini cursos. Estou aqui para aproveitar, já que esse dia foi bem produtivo, finalizar com esse lindo pôr do sol que está chegando, finalizando mais um dia. E esse foi o vídeo de todo o processo de extração de pectina e processamento de geleia, viu pessoal? Então se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.